Olá, tudo bem com você? Coisa boa, viu? Sou o professor Hernani Freitas e mais uma vez aqui com você para nós conversarmos um pouquinho sobre história, né? História faz parte da nossa vida, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo gosta de saber da sua história, né? As primeiras perguntas que vêm para a gente é: da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? O que tem sentido, né? E aí a história tem algumas parceiras, né? Antropologia, geografia, filosofia, sociologia, né? Então muitas vão ajudar o homem a responder essa sede de conhecimento que todos nós temos, né? E graças a Deus que nós temos essa sede de conhecimento, graças ao conhecimento que a humanidade foi gerando durante todos esses tempos, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o renascimento cultural, mais direcionado ao 7º ano do ensino médio, mas isso não quer dizer que que você de outras séries que está estudando para um concurso, alguma coisa, não possa retirar alguma coisa que possa te ajudar, é verdade? Então, o renascimento cultural, ele acontece entre os séculos XV, ele acontece entre os séculos XV e XVI, né? E é uma renovação cultural entre as sociedades da Europa Ocidental, né? Nós temos aí, nesse período, nós vivemos o eurocentrismo, né? O que é o eurocentrismo? Quer dizer, é uma centralização, né? Uma centralização da Europa. A Europa nesse momento dita quase todas as regras, né? Já que nos outros continentes nós não temos tão desenvolvimento quanto na Europa, né? Então, entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, o modo de vida dos europeus ocidentais passou por transformações significativas, né? Foi mudando, né? O movimento artístico e cultural acompanhou essas renovações, né? E ai de nós que não gostamos, quer dizer, ai daqueles que não gostam da parte artística, né? Nós temos que valorizar nossos artistas, porque, olha para você ver, no renascimento cultural, os artistas vão fazer uma verdadeira revolução, uma verdadeira diferença para as pessoas, né? Durante o Renascimento, intelectuais e artistas dão novos significados aos valores inspirados na cultura grego-romana e também na antiguidade, tá? Nós temos aí os estudos humanísticos, né? A princípio foram chamados de humanistas os pensadores que pretendiam reformar, por exemplo, as universidades, porque até então se estudava mais filosofia, teologia nas universidades, não é verdade? E aí passa a estudar algo mais que interessa mais a humanidade, o que interessa mais, que se desliga um pouco da igreja, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão teocêntrica. O que era o teocentrismo? O teocentrismo é que todas essas divisões, esses estudos ficavam baseados somente nos estudos ditados pela Igreja Católica e tudo estava baseado em Deus. Deus era o centro de todas as coisas e o ser humano ia ficando um pouco de lado, né? Deus acabava sendo assim meio bravo, né? Porque as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Nós sabemos que Deus nos traz coisas boas, que Deus nos dá sabedoria, nos dá coragem para seguirmos em frente, né? E aí esses estudos humanísticos vai puxar um pouquinho do antropocentrismo, tá? Antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem, ele vai ter um pouquinho mais de foco, tá? Ele vai ser o centro dessas atenções, o centro dessas mudanças urbanísticas, o centro desses pensamentos filosóficos, o centro desse... a figura humana vai se destacar mais, né? Deus não é deixado de lado, longe de mim dizer isso, e as pessoas ficarem bravas comigo depois, falar: professor, está falando que Deus foi deixado de lado. Não, Deus nunca foi deixado de lado, muito pelo contrário.
a humanidade se lembra de Deus nos momentos complicados, né? Nos momentos complicados, a humanidade vai fugindo um pouquinho de Deus. Quando vê, a humanidade aparece e se lembra de Deus nesse momento. Por exemplo, no momento que nós estamos vivendo agora na atualidade, né? Que é o chamado coronavírus. Muitos dizem que seria uma aproximação maior com Deus, aproximação melhor com a família, para nós convivermos mais, porque as tecnologias nos afastou um pouco mais uns dos outros, não é verdade? Então, que pensem, né? Cada um pense da sua forma, mas graças a Deus nós temos essa liberdade de pensamento, que é algo muito bonito, né? E o Brasil é um país laico, um país democrático, onde as pessoas conseguem pensar muitas coisas, fazer várias teorias, e isso enriquece cada vez mais o nosso conhecimento, não é verdade? Então, o antropocentrismo faz com que os seres humanos tenham um pouco mais de liberdade entre si, né? Deus deixa de ser aquela figura carrasca, Deus deixa de ser aquela figura impositória, e Deus passa a ser um parceiro. Deus passa a ser algo que vem contribuir para o crescimento da humanidade, que vai fazer a humanidade adquirir mais conhecimento, né? Era o mesmo que Deus pudesse nos dar esperança, coragem, sabedoria e inteligência. E o conhecimento, através das ciências, através dos estudos, nós temos que buscar, temos que correr atrás. Não é verdade? E nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo que nós precisamos muito das pesquisas, nós precisamos muito das ciências e, claro, nunca deixando Deus de lado, né? Na busca pelo conhecimento, esses humanistas percorreram caminhos diferentes, né? Alguns pensadores se dedicavam ao estudo da natureza, alguns pensadores se dedicavam ao estudo do grego e do latim, outros pensadores se dedicavam à pintura, né? Outros pensadores se dedicavam ao liberalismo, né? Nós temos aí os estudos humanísticos também se estenderam ao estudo da política, né? Os pensadores como Nicolau Maquiavel, que nasce em 469 e vai falecer em 1527. Então ele nasce em 1469 e vai falecer em 1527 em Florença. Ele dedicou sobre escrever sobre as teorias políticas, né? Sobre a forma eficiente de governar, de como governar, né? Em cada região da Europa, o humanismo renascentista teve características próprias, né? Então, o Maquiavel, muita gente fala assim, fulano é maquiavélico, né? Então, maquiavélico nem sempre é alguma coisa ruim. Nicolau Maquiavel foi um grande pensador, né? Se você se interessar mais, procure, pesquise aí. Hoje você tem várias fontes de pesquisas que você pode pesquisar, não é verdade? O Renascimento ele tem como fonte, como início, na Península Itálica, tá? No século XIV, com destaques para a cidade de Florença, Bolonha, Gênova, Veneza e Roma. Por que essas cidades? Dali se difundiu para outras regiões da Europa, porque nessas cidades aconteceu um desenvolvimento maior do comércio, aconteceu um desenvolvimento maior dos estudos, né? E esses artistas estavam mais concentrados nessa região. Depois essas ideias renascentistas, ideias inovadoras, esses pensamentos inovadores daquela época, é lógico que hoje nós temos pensamentos muito mais avançados, mas aqueles pensadores foram berço para os nossos pensamentos de hoje e para as mudanças de hoje, né? Depois essas ideias elas vão se espalhar pela Espanha, pela França, pela Alemanha, pela Inglaterra, pela Holanda, por Portugal, né? Nós brasileiros devemos conhecer bem Portugal, né? Porque é a nossa pátria mãe. Aqueles que chegaram aqui disseram que encontraram o Brasil, já tinha uma turminha morando aqui, né? Mas vamos estudar isso em uma outra ocasião, não é verdade? Então, aí desenvolveu-se muito as artes plásticas, né? A pintura a óleo, né? Os afrescos.
o autorretrato, assim, um retrato individual. Eles começaram a valorizar um pouquinho do seu individualismo, né? Mais uma vez eu volto a ressaltar, não que foram deixado a comunidade de lado, sua família, Deus ou as coisas, mas eles começaram a enxergar a si próprio, né? A ver que de repente, para fazer algumas mudanças, eles precisavam trabalhar a si mesmo para depois repartir ou partilhar isso com as outras pessoas, né? E nós temos grandes nomes, nós temos nomes aí importantes, nomes que vocês conhecem muito bem, né? Assim, de repente não na parte científica, mas conhecem muito bem em desenhos, em coisas que acontecem aí no nosso dia a dia, né? Nós temos aí, se nós formos analisar, vocês lembram lá tem um desenho famoso, uns filmes, né? Que são as tartarugas ninjas. Então elas falam dos principais artistas dessa época, né? Levam o nome desses artistas. Por exemplo, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, que viveu de 1452 até 1519. Gente, Leonardo da Vinci era um cara extraordinário. Ele era polimata, quer dizer, ele tinha muitos e muitos conhecimentos, muitas e muitas formações, né? Você que gosta de fazer pesquisa, gosta de ter um conhecimento mais apurado, então pesquisa aí sobre o Leonardo da Vinci, você vai gostar muito, né? Ele foi considerado um grande humanista, um dos maiores de todos, né? Então a obra dele não se estende só nas pinturas, não. Anatomia, engenharia, mecânica, física, escultura, né? Pintura e várias outras coisas. Vem aí também o Michelangelo Buonarroti, né? Michelangelo, que viveu de 1475 até 1564. Ele foi pintor, escultor, arquiteto. Olha, lembrando para vocês que esses artistas nunca são só pintores, nunca fazem uma coisa só, né? E lembrando que hoje nós estamos dessa forma, né? Nós nunca estudamos uma coisa só, ou nós nunca temos uma formação só. A formação é continuada. Hoje nós vivemos uma formação continuada, né? Aqueles que param de estudar, aqueles que ficam parados, ficam para trás, né? Por isso o estudo é muito importante. E temos também o Rafael de Sanzio, né? Foi outro mestre da pintura, influenciado pelo então Leonardo da Vinci, né? Ele pintou os afrescos para decorar o Palácio Apostólico, projetou aí partes da capela da Basílica de São Pedro a partir de 1514, né? E se você quiser descobrir algumas coisas, algumas pinturas magníficas, só vocês pesquisarem aí desses grandes artistas, né? Então, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo ou Michelangelo Buonarroti, Rafael de Sanzio e Donatello. Todos eles que levam os nomes das tartarugas ninjas, né? São grandes humanistas, são grandes renascentistas culturais que o influenciaram muito e continuam influenciando nas artes até os nossos dias, até os dias de hoje, né? E depois aí vem a literatura, né? Na literatura nós temos aí o Miguel de Cervantes, lá que o William Shakespeare, o Luís de Camões, né? E aí com várias coisas bonitas, né? Lá o Dom Quixote de La Mancha, os Lusíadas, e aí vai esparramar essas mudanças extraordinárias pela Europa, né? Nós temos aí nas ciências André Versalho, Miguel de Cervet, Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico é interessante nós fizermos um pouquinho sobre Nicolau Copérnico, que ele era um astrônomo e sacerdote polonês, e ele afirmava sobre a teoria heliocêntrica, né? Ele dizia então que não era o Sol, como a igreja afirmava, não era o Sol que girava em torno da Terra, era o contrário, era a Terra que girava em torno do Sol. E por isso Copérnico foi condenado, né? Copérnico foi castigado pelas autoridades católicas, né?
em seu livro intitulado Da Revolução das Esferas Celestes, foi publicado no ano de sua morte, em 1543. Copérnico vai fazer aí uma mudança, vai provocar uma mudança nessa esfera, né? Que hoje nós sabemos que era totalmente verdadeiro, né? A Terra não era quadrada e nem o Sol girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol, né? Depois nós vemos aí, depois vem outros grandes nomes que se inspiram aí em Nicolau Copérnico, né? Johannes Kepler, né? Galileu Galilei e muitos outros. Espero que esses comentários, né, que para não estender demais, se for estender nós vamos ficar aqui um maior tempão, né? Depois teremos outros vídeos, outros comentários, possa te ajudar, possa ter aguçado aí as suas ideias para estudar um pouquinho mais história. Eu sei que estudar traz desafios, né? E esses desafios para nós são sempre bons, porque nos desafiar, nos buscar lá dentro aquela ideia para nós conhecermos mais, para nós buscarmos mais. Conhecimento é algo que ninguém tira de você, né? Um carro você pode perder, alguém pode roubar, o carro pode acabar, né? Vai ficando velho, mas conhecimento nunca fica velho, conhecimento sempre se renova, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você goste de história e que você possa pesquisar um pouquinho mais. Um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.